Olá, boa noite, bem-vindos de volta nesta sexta-feira, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina em cuidados com pacientes graves. Nós havíamos parado, né, na avaliação de Como de Glasgow, que vocês terão que entender, né, esta avaliação. Eu havia falado para vocês que iríamos continuar a gente repetindo, né, este quadro, que é onde a gente avalia o paciente em estado de inconsciência. Um paciente em estado de inconsciência, ele está grave, tá? E a nossa disciplina é estados graves, né? Então, nós teremos que conhecer essas intercorrências, esses acometimentos dos nossos pacientes em estado grave, tá bom? Então, vou falar novamente para vocês, né, da avaliação, que anteriormente nós falamos que são os três: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, tá? Na abertura ocular, o que nós iremos avaliar? Se o paciente está abrindo o olho espontaneamente, tá? Se está espontâneo. Se a gente olha para ele, ele está com o olho aberto, a gente chama Pedro, o olho está aberto, tá? Se ele está abrindo o olho por estímulo verbal, tá? Nesse caso, ele está com o olho fechado, a gente chama, ele vai abrir. Aí a pontuação é 3, tá? Por estimulador, né? Que quando a gente vai fazer um injetável, ou se a gente até estimula a dor, né? Através até de alguma coisa, colocando no olho. Se ele abrir, é 2 pontos. Sem resposta nenhuma, esse paciente vai estar entubado, a resposta é 1 ponto, tá? Então, eu quero que vocês entendam, tá? Que esta escala, ela é simples, porém tem que ser entendível, porque iremos precisar de acompanhar esse paciente em estado de inconsciência, tá? Quando ele está inconsciente, o Glasgow dele vai cair, tá? Então, gente, o maior número é 15 dessa somatória aqui. Vamos colocar 4, 5, 6, 15, tá? Se o paciente está abrindo o olho espontâneo, está orientado e obedece ordem, é 15 pontos. Se o paciente está com estímulo verbal confuso, ainda localiza dor, 5 com 4, 9, mais 3, 12. Então, o Glasgow é 12, tá? Então, Glasgow 13 não existe, tá, gente? Nunca vai dar esse ponto. Se o paciente está por estimulador, né, abertura ocular, com a resposta verbal inapropriada, né, e reage à dor, mas não localiza, 2, mais 3, 5, mais 4, 9, Glasgow 9. Esse paciente ainda não precisa ser entubado, tá? Se o paciente está sem resposta, né, está com som incompreensíveis, está com flexão anormal, descorticação, ele vai estar com 1 ponto, mais 2 pontos, 3, mais 3 pontos, ele vai estar 3, né? Mais 1, 4, mais 3, 7. Ele, por si, já está entubado, tá? E ele está grave, tá? Então, a última, que é sem resposta, né, de orientado e sem resposta, tá com Glasgow 3. Então, o paciente está gravíssimo, tá? Ele está inconsciente e ele está gravíssimo. Então, vocês terão que entender. Essa escala encontra em todos os sites, né, da saúde. Também vai estar anexada, geralmente, nos pronto-socorro, geralmente nas UTIs, porque nós temos que decorar isso aqui. Nós temos que aprender e saber identificar a avaliação de inconsciência do paciente, tá bom? Então, eu achei interessante, né, falar para vocês que vocês terão que estar afiados, né? Uma vez que, por exemplo, se você for atuar em Michelândia, aqui nós temos a sala de reanimação. Nós temos que avaliar esse estado de inconsciência desse paciente que chega lá acidentado. Nós teremos que avaliar também quando um paciente está regulado, né? Às vezes, o enfermeiro pergunta para o técnico de enfermagem: o paciente está consciente, né? Como que está? O paciente está responsivo? Então, tudo isso é a nossa avaliação da enfermagem para a gente responder, né, o Glasgow, né, deste paciente, tá bom?
Classificação de gravidade, né? O score no mínimo é de 3 e no máximo 15, tá? Eu passei para vocês. Mínimo 3, máximo 15. 8, esse paciente tem que ser entubado. Totalmente não responsível, 3. Então, até 8, mesmo se esse paciente for evoluir para intubação, ele ainda responde. E totalmente responsível, 3. Então, é importante vocês entenderem essa classificação de gravidade, né? O score é o quadro do paciente, né? De 3 e no máximo 15, essa numeração, né? Esse valor. E o 8, totalmente não responsível, 3, tá bom? Então, gente, vamos atentar aqui, né? Essa escala é útil como um guia de avaliação rápida das respostas produzida pelo paciente, porém não avalia a localização e extensão do comprometimento neurológico. Às vezes, é até um paciente de uma crise epilética, né? E ele não está responsivo. Não nos quer dizer que ele está com um comprometimento grave neurológico, mas, porém, aquele estado de consciência dele naquele momento está prejudicada, tá? E nós iremos, né, entender pela escala de Coma de Glasgow, tá? Então, vocês terão que entender. Não avalia a localização e extensão do comprometimento neurológico, porém, a inconsciência do paciente, tá? Se o paciente está consciente ou não, tá bom? Cuidados de enfermagem, né? Quais são os nossos cuidados com esses pacientes com a escala de Coma de Glasgow, se estiver com 3, 4, 5, se estiver gravíssimo, né? Aspirar o paciente, manter vias aéreas livres de secreções. Então, é um dos principais cuidados. Para quem não conhece, nós temos um aparelho nas unidades hospitalares com o nome de aspirador, tá? Ele é um aspirador de saliva, um aspirador de secreção, um aspirador de sangue, tá? Ele aspira várias secreções no paciente, tá? Então, esse aspirador, ele é colocado com latex, tá? Nós temos um aparelho, é tipo um aparelho de aerosol, gente. Vocês vão ver na unidade e vão entender que é um tipo de aparelho de inalação. Vamos colocar o latex, tá? Que é uma borracha mesmo de silicone, conecta no aparelho, conecta numa sondinha, pode ser até uma sonda uretral, tá? Uma sondinha curta ou longa, depende da secreção que a gente vai estar aspirando e depende também do calibre da sonda, tá? Dessa sondinha. Ela tem de 12, 14, 16, então depende da secreção. Se for uma secreção muito viscosa, muito grossa, nós iremos pegar um calibre maior e depende do paciente também, tá? Então, um dos principais cuidados com o paciente inconsciente é a aspiração. Por quê? Ele pode comprometer através de secreções, tá? Então, nós não podemos deixar secreções nas vias aéreas. Nós teremos que manter as vias aéreas abertas, livres de secreções, tá? Então, nós temos que atentar para isso. É um do principal cuidado de enfermagem, liberação das vias aéreas, tá? Não esqueçam, tá bom? Verificar rigorosamente o SSVV. Alguém, talvez, a maioria não sabe o que significa. Sinais vitais, tá? O que é sinais vitais, gente? Podem anotar, tá? Quem quiser pode anotar, porque é de suma importância este aprendizado, porque é uma atribuição da equipe da enfermagem a verificação dos sinais vitais. Então, SSVV vocês irão encontrar em todas as prescrições médicas. Os alunos, né, que estão estagiando já vão entender o que significa SSVV. Sinais vitais. O que é sinais vitais? Pressão arterial, PA, que você vai ver lá na prescrição de enfermagem, na evolução de enfermagem. Frequência respiratória é um sinais vitais. Frequência cardíaca é um sinal vital. Temperatura, tá? Glicemia capilar, que é o HGT. E um outro que é o Glasgow, né? Que eu terminei de falar para vocês. Então, tem que verificar todos esses parâmetros do paciente. E é cuidado de enfermagem. É nós da enfermagem que iremos relatar no prontuário esses sinais vitais. Proteger os olhos do paciente com algodão é um cuidado também de enfermagem.
esse paciente inconsciente, ele fica com o olho seco, porque ele não tá tendo resposta ocular, tá? Então, o que que a gente faz? A gente umedece um algodão com soro fisiológico e colocamos no olho do paciente, colocamos o esparadrapo por cima, tá? Para proteger o olho do paciente. A gente pode colocar uma compressa de gaze ou um algodão, tá? E protege o olho desse paciente, tá bom? Então, gente, vamos parar por aqui nesse primeiro momento. Daqui um pouco a gente retorna no segundo momento da nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai dar continuidade com os cuidados de enfermagem, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouco, tá bom?